Mano, tudo bem, gente? Nossa aula de língua portuguesa, hein? O trabalho hoje, hein? Fazer a publicação, marcar o perfil do professor, o perfil do colégio, certo? Tenho atenção ao horário, ao dia que é hoje, para não aparecer com desculpa de que ficou o dia todo sem internet ou de que teve algum problema parecido, tá bom? Nosso conteúdo de hoje é concordância verbal, parte um. Assim como foi a concordância nominal, o assunto será dividido em duas partes, com o objetivo de atingir o melhor entendimento sobre esse conteúdo, tá bom? Na página 21 do módulo de vocês. Assim como a concordância nominal, a concordância verbal tem uma regra geral que permite para que os falantes, os usuários da língua portuguesa, resolvam a maior parte das questões. Se você faz bom uso dessa regra geral, você praticamente vai acertar 80% das situações comunicativas e de questões relacionadas à concordância verbal. E vocês, como alunos do segundo ano, já fazem o uso correto da concordância verbal na maioria das situações, certo? E vocês percebem e até corrigem algumas vezes as pessoas que cometem um desvio da norma padrão na questão da concordância. Então mostra que vocês são capacitados até mesmo para realizar pequenas correções nas pessoas que cometem algum desvio da norma padrão da língua portuguesa. Mas qual é essa regra geral? O sujeito de uma oração pode se apresentar de diversas formas e o verbo que o acompanha precisa se ajustar a ele para atender a norma padrão da língua. Então, essa é a regra geral, certo? Então, o sujeito pode aparecer simples, pode aparecer composto, pode aparecer por meio de um pronome de tratamento, de um pronome pessoal. E nessas diversas situações, o verbo precisa acompanhar o sujeito para realizar a concordância. Isso dentro da norma padrão da língua portuguesa, certo? Isso aqui não se refere à linguagem coloquial, à linguagem que você utiliza livremente no dia a dia. Aqui estamos estudando a norma padrão. Norma padrão tem as suas regras. Vamos ao exemplo. A Alemanha prevê multas de até 50 milhões de euros contra ódio nas redes sociais. Pronto, tem um exemplo aqui. Quem prevê multas? A Alemanha. A Alemanha é o sujeito. A Alemanha está na terceira pessoa do singular. Ele. Seria ele prever. Então a Alemanha é terceira pessoa do singular. Sendo assim, o verbo, para realizar a concordância conforme a regra geral, tem que estar também na terceira pessoa do singular. Por isso a forma verbal é prever. A Alemanha prevê, certo? Então quando você faz esse ajuste entre o verbo e o sujeito, concordando ele em número e em pessoa, você está realizando, fazendo assim um bom uso da concordância verbal. Mas temos algumas situações específicas em que exige do falante o maior conhecimento e o maior entendimento sobre regras mais minuciosas, tá bom? E é isso que nós vamos observar um pouquinho hoje e um pouquinho na parte 2 desse conteúdo na próxima semana. Concordância do verbo com sujeito simples. Como é que o sujeito simples pode gerar alguma dificuldade quanto à concordância? Vamos ver uma situação. Sujeito coletivo ou palavra coletiva. Então, quando eu tenho um sujeito coletivo, por exemplo, bando, constelação, que se refere a um grupo de seres, mas essa palavra está no singular, é um sujeito simples. O que é que eu devo fazer? Como é feita a concordância nessa situação? Aí eu tenho duas formas de fazer isso, certo? Na primeira forma, o verbo vai ficar no singular e vai concordar com o sujeito coletivo ou com a parte coletiva. Isso se não houver um elemento restritivo. Então, quando tem somente o sujeito coletivo, o substantivo coletivo e o sujeito é justamente esse substantivo, e não tem um elemento determinando, o que é que eu devo fazer? Colocar o verbo no singular. Exemplo, a quadrilha atacou a cidade, a quadrilha de ladrões. Então, a quadrilha é um sujeito coletivo. O que é que eu devo fazer? Verbo no singular. É uma das formas que eu devo agir quando eu me deparo com um sujeito que é uma palavra coletiva. Uma outra forma, com a presença de um elemento restritivo. Aí eu vou ter
a palavra coletiva determinando, restringindo a que se refere. O que é que eu devo fazer? A concordância pode ser feita com o verbo no singular ou no plural, mas é preferencial que você faça ao singular. Então aqui você tem duas formas de realizar a concordância. Pode colocar o verbo no singular ou pode colocar o verbo no plural, mas é preferencial, dentro da norma padrão, é mais aceito, é mais bem visto, que você utilize no singular. Observe, uma vara de porcos seguia pela estrada, está correto. Uma vara de porcos, tem elemento restritivo. E uma vara de porcos seguiam pela estrada. Aí eu tenho aqui o verbo agora no plural. As duas formas estão corretas. Uma vara de porcos seguia e uma vara de porcos seguiam. As duas formas estão corretas, mas é preferencial que eu utilize a primeira forma. Uma vara de porcos seguia pela estrada. Outra situação que pode gerar dúvida: pronome de tratamento. O sujeito é um pronome de tratamento. É Vossa Excelência, Vossa Majestade. O que é que eu devo fazer? Verbo fica na terceira pessoa do singular, na pessoa ele ou ela. Vossa Magnificência encerrará o ano letivo. Então eu coloco o verbo na terceira pessoa do singular e aí eu faço a concordância verbal correta. Expressão menos de, mais de, menos de, cerca de e perto de. O que é que eu devo fazer, professor? O verbo vai concordar com o numeral que vem após a expressão. Então essas expressões, quando eu falo menos de, eu vou logo depois ter um numeral. Cerca de, aí eu terei um numeral. Se esse numeral for singular, for por exemplo, aí o que é que eu devo fazer? Concordar com ele, vai ficar no singular. Agora, se o numeral expressa uma quantidade maior, 5, 6, 7, 10 mil pessoas, por exemplo, aí eu devo colocar no plural. Assim eu faço a concordância. Então a concordância se dá com o numeral que vem após a expressão. Exemplo 1. Mais de um aluno esqueceu o caderno. Então se é mais de um, se o numeral é 1, eu devo colocar o verbo no singular, concordando com o numeral. Então é esqueceu o caderno. Mais de um aluno esqueceu o caderno. Mais de 5 alunos esqueceram o caderno. Agora é mais de 5, o numeral é 5. Então 5, eu coloco o verbo agora no plural. Mais de 5 alunos esqueceram o caderno. Aí eu coloco no plural para concordar com o numeral. Então foram essas as situações, pessoal, que eu queria esclarecer para vocês, dentro da regra geral da concordância verbal e também essas regras específicas. E na próxima semana estudaremos outras situações em que gera alguma dificuldade e que existe uma regra específica para solucionar aquele problema, tá bom? Atividade para casa da página 29 até a página 31. Ao trabalho, pessoal, não esquece não.